Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui trazemos sempre temas de interesse do desenvolvimento. E não há como falar em desenvolvimento sem falar em formação de jovens, em pensar no futuro. Hoje, um convidado muito especial aqui conosco, o presidente da Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza, Jorge Zenha. Prazer, Jorge. Um prazer grande recebê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale. Olha, o prazer é todo meu, Kiko. Primeiro, pela oportunidade de estar conversando aqui com todos os seus telespectadores e poder falar de desenvolvimento social, econômico, atrelado a essa importante fundação daqui da cidade, que é a Fundação Hélio Augusto de Souza. Bom, para quem não conhece, acho que é difícil alguém não conhecer, né? Porque a Fundas tem uma história de quantos anos já? São 36 anos, completamos agora em abril desse ano. 36 anos, hein? Começou com o antigo Cocente, que eram os jovens que varriam as ruas e também estudavam. E hoje, muito diferente do que começou, praticamente pode ser considerada uma escola, né, Jorge? Olha, exatamente, né? Nós trabalhamos muito lá com a questão da educação profissional e é oportunizar esse trabalho, que é um trabalho que eu sempre digo, é um trabalho histórico aqui de São José, é um produto de São José dos Campos, em que investiu ao longo de mais de 30 anos e vem dando muito certo em oportunizar para os jovens, para as crianças e também agora para os adultos, que é um grande público que a gente também trabalha, tanto de ensino à distância, tanto de ensino presencial, dando oportunidade de geração de emprego e geração de renda. Jorge, vamos traduzir isso para números. Hoje, quantos jovens e em que faixa etária estão sendo atendidos na Fundas? Bom, a Fundas ela começa a atender desde os 6 anos de idade. Desde os 6? Desde os 6 anos, completam-se até os 18 anos, nós oferecemos os nossos serviços. E, além disso, a partir dos 16 anos, nós temos a Escola de Educação Profissional, né, que é o nosso colégio, o CEPAS, que oportuniza aí para todas as idades. Acima de 16 anos, a gente oferece a parte dos cursos técnicos, os cursos de ensino à distância, programas de aprendizagem, ou seja, um universo aí que a Prefeitura, com a total parceria com a Fundas, oferece para a cidade toda, que é aí um bom investimento dos nossos impostos, sendo investido nesses bons serviços. Sem dúvida, mas hoje só a Fundas, deixando o CEPAS um pouco de lado aqui, quantos jovens hoje? Olha, hoje nós trabalhamos aí com cerca de 5 mil jovens. 5 mil jovens. Né? São espalhados aí em 16 unidades em toda a cidade, contando Eugênio de Melo, Zona Norte, Leste, Sul, Maravilha. Sudeste. Contempla aí toda essa gama aqui da cidade. E ali vocês atendem na parte de alimentação, ele tem reforço escolar. O que o jovem fica fazendo o dia todo lá hoje? Bom, depois que ele vai para a escola, né, seja no período da manhã ou da tarde, ele faz o contraturno lá com a gente. Nessa parte Quer do dizer, é contraturno, obrigatório que ele esteja estudando. Com certeza. E Isso nós é um temos ponto, viu, Jorge, que eu tenho batido bastante aqui. Não dá para aceitar hoje um jovem fora da escola. A gente sabe que a legislação já protege essa situação, mas a gente sabe que tem muitas famílias, algumas até por dificuldades, mas nada se justifica. Eu acho que numa cidade como a nossa não existe justificativa para o jovem estar na escola, fora da escola. Exatamente, Kiko. E olha, nós trabalhamos muito na questão de rede. Então, qualquer indicativo que a Fundas entenda que aquele aluno está com algum déficit, seja ele educacional, social, familiar, a gente tem todo o acionamento da rede toda, isso significa Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, para que a gente consiga sempre dar um melhor atendimento e complete a sua formação acadêmica e todo o seu acolhimento social que a Fundas já oferece aí com muita maestria, tanto com o serviço de assistência social, como também de psicologia para o nosso atendido e para os seus familiares também. Esse é um ponto, né, importante, porque hoje nós temos que olhar para a família, né, Jorge? E vocês conseguem dar esse suporte para a família dos atendidos da Fundas? Com certeza, né? Nós entendemos que o nosso vínculo é familiar, não é só com aquela criança, com aquele adolescente. Nós temos todo um núcleo familiar ali que a gente trabalha e que também dá oportunidade para essas pessoas, desde um atendimento coletivo, psicológico, ou um atendimento social, ou também oferecendo os programas que a Fundas propicia de capacitação profissional para esses pais responsáveis para que possam ir aprimorar cada vez mais o seu currículo. Isso que eu falo, assim, eu fico imaginando se não tivesse uma Fundas, conheço profundamente esse assunto da Fundas e imagino, não sei se o Jorge compartilha da mesma opinião, que muitos caminhos de jovens teriam se tornado diferentes do sucesso
pela intervenção da Fundasa. Você vê assim também? Olha, com certeza, né? Eu estou na presidência já aí há quase 3 anos. A gente vê a quantidade de vidas transformadas com o trabalho que a Fundasa exerce e principalmente no que a gente entrega não só para a cidade, mas para o mundo, né? Nós temos hoje profissionais de alta qualificação profissional, de rentabilidade muito alta, empresários, empreendedores espalhados no mundo inteiro e que mantêm contato ainda com a Fundasa e passaram por lá e continuam tendo contato até para inspirar os atuais alunos que, apesar de ser um itinerário puxado, né, a criança passa lá, o adolescente passa por um período integral com a gente, mas ele vai ter lá, com certeza, ao longo do tempo, ele vai colher bons frutos desse investimento que ele está fazendo para o futuro dele. Eu conheço muitos jovens que passaram pela Fundasa, hoje também na fase adulta, e essa aproximação que vocês fazem continua ainda com as empresas, com a indústria, onde alguns participam de atividades como aprendiz, né? Dentro das indústrias? Com certeza, né? Lembrando que o Kiko é um dos meus antecessores, um ótimo presidente, muito elogiado pela equipe até hoje. Obrigado. E mantemos, sim, programas como o Aprendiz, né? O Jovem Aprendiz. São aí mais de 500 aprendizes espalhados na cidade inteira, são 52 convênios que nós temos com as maiores empresas de São José dos Campos. Para o nosso telespectador que não conhece muito a questão do aprendiz, mas ele tem uma empresa, como é que uma empresa hoje pode dar uma oportunidade a um jovem? Olha, existe toda uma lei de aprendizagem, né, que as empresas precisam ter as suas cotas de aprendiz e a Fundasa hoje é um dos 3 maiores expoentes de aprendizagem da cidade, que oferece o programa de aprendizagem. Lembrando que a gente oferece todo o suporte jurídico, administrativo, encaminhamento das vagas. Então, se uma empresa que estiver nos assistindo quiser ter um aprendiz, ela pode fazer um contato com a Fundasa? Com certeza. Poxa, né? Olha que interessante. Eu pensei que a empresa tinha que correr por conta dela. Não. Nós fazemos todo o assessoramento, toda a parte de contrato, seleção, assistência social. Temos gerentes de projetos que, inclusive, vão nas indústrias, vão nas empresas para dar todo um suporte para a integração desse jovem. Divulgar isso no Desenvolve Vale, Jorge? Com certeza, né? Isso Hoje são 52 empresas, mas a gente tem aí possibilidade de ampliar muito mais. É a ideia da nossa gestão, do nosso prefeito, que a gente amplie essas vagas e atenda principalmente as empresas. É a questão da oportunidade. A gente tem que garantir que o indivíduo tenha oportunidade. Se ele vai aproveitar essa oportunidade, já é outro problema. Mas ele ter a chance de demonstrar que ele é capaz, de que ele sabe fazer. Participei essa semana de um grande evento daquela entidade também, Alfa Lumen, e que é um instituto sem fins lucrativos, e fiquei muito feliz de ter sido convidado para assistir a cerimônia lá de premiação, de reconhecimento de 300 jovens do Brasil, destaques de escolas públicas pelo seu comprometimento com o desenvolvimento. Jorge, eu vou te pedir licença, nós temos um intervalo comercial agora e vamos voltar. Estamos conversando hoje com Jorge Zenha, presidente da Fundasa. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com Jorge Zenha, presidente da Fundasa. Já está lá há quase 3 anos, fazendo um trabalho espetacular nessa inserção dos jovens. Gente, jovem é, de fato, o futuro. Às vezes a gente fala isso e não materializa o que significa isso. Se a gente conseguir garantir que o nosso país tenha esses jovens dentro de escola, dentro de entidades como a Fundasa, que está sediada em São José dos Campos e atende mais de 5 mil jovens por dia, eu tenho certeza que nós vamos ter um futuro muito melhor para todos, para a sociedade, para esses jovens e para as famílias. Agora, Jorge, falando em oportunidade, nós temos aqui um projeto que pertence à Fundasa também, que é a escola CEPAS, né? O CEPAS também está completando, acho que 23 anos, que é uma... Queria que você falasse um pouquinho, né? Que é uma escola pública, técnica. E me parece que vocês estão com vagas abertas, é isso? Exatamente, Kiko. O CEPAS, que é o nosso colégio de educação profissional, tem, a Fundasa é a mantenedora, né? E nós temos aí também um produto joseense, né? A prefeitura investindo aí numa escola de formação técnica, educação profissional direto na veia. E nós estávamos falando no bloco anterior de contato direto aí com os empresários. Então, tudo que a gente forma de mão de obra é porque houve demandas do empresariado que nos contactou e falou, nós estamos precisando de tal
formação profissional, o CEPAS tem capacidade de fazer? Nós vamos lá com toda a nossa expertise, com todos os nossos professores, que são muito bem qualificados, preparam os cursos e solta para a população. Agora, até o dia 10 de agosto, nós abrimos aí 4.000 vagas em educação profissional, são 11 cursos de ensino à distância. Agora está abrindo 4.000 vagas? Agora. Olha aí, pessoal, 4.000 vagas abertas no CEPAS. E para o telespectador que tiver interesse, como que ele acessa para saber quais são os cursos? Olha, é muito simples, Kiko, basta acessar no site da Prefeitura, lá tem uma aba falando sobre os cursos todos, que é o Qualifica São José, tem todos os cursos que você pode fazer inscrição. Nós vamos colocar aqui embaixo para vocês o endereço do site. Bacana, ou também qualquer dificuldade, pode acionar a Central 156, que é o telefone da Prefeitura, e todos os nossos atendentes lá vão te ajudar a fazer essas inscrições. Lembrando que todos os nossos cursos são certificados, obedecem ao catálogo do Ministério da Educação e, óbvio, levam um selo que é do CEPAS, que são uma escola de mais de 20 anos já de bons serviços entregues para todos nós. Então me fala uma coisinha, quais são os principais cursos, só para o pessoal se familiarizar? Bom, nós temos aí desde a área de aviação civil, nós temos aí o nosso aeroporto, foi uma demanda, foi uma demanda assim que nós concedemos o aeroporto para iniciativa privada, o CEPAS já estava entregando cursos para formar a população na cadeia direta e indireta voltado ao aeroporto. Então nós temos alguns cursos vinculados à aviação civil, a parte de tecnologia da informação, desde formação de AutoCAD a outras linguagens de programação. Nós também temos a parte de serviços, a parte de turismo e a parte de comércio. Então, entre esses 11 cursos, essas 4.000 vagas que a gente abriu agora. Muito importante, né, Jorge, você ter os cursos vocacionados para as atividades empresariais existentes na região, né? E quais são os critérios para as pessoas que têm o interesse em fazer? Ele tem que ser morador da cidade? Quais são os critérios? Olha, os critérios mínimos, né? Tem que ser morador da cidade há no mínimo 2 anos. 2 anos em São José dos Campos. 2 anos em São José dos Campos. Ter, no mínimo, também um fundamental completo. Alguns dos cursos exigem também o ensino médio completo. Mas aí todas essas informações estão lá no edital. Estão lá no edital, em que fala lá tudo que você vai receber de qualificação e os pré-requisitos. Só para não confundir, nós estamos falando da Fundas. Esses cursos estão abertos à população como um todo. Então, a Fundas tem lá os 5.000 jovens de 6 a 18 anos que atendem, porém, essas vagas do CEPAS são abertas para a população residente em São José dos Campos há no mínimo 2 anos. Exatamente, Kiko. E além dessa questão das 4.000 vagas, que são cursos de ensino à distância e tudo mais, nós temos a questão do nosso ensino técnico, que aí é muito bem conceituado na cidade. São 11 cursos técnicos que a gente oferece. Que são esses? Estão abertos ou não? Não, esses são de curta duração, cursos até livres. 150 horas. Exatamente. Okay. E aí você tem o curso técnico, que equivale ao ensino médio técnico. Exatamente. E aí são esse também está aberto agora ou não? Esse nós acabamos de encerrar o processo, nós vamos dar início a um novo processo de vestibulinho, que nós chamamos. Legal. Vai começar a partir de agosto agora, para as turmas que vão ingressar em janeiro de 2024. Fantástico, hein? Muito bom. Olha, eu falando em oportunidade, eu tenho conversado com alguns empresários, Jorge, e a reclamação é grande com relação à falta de mão de obra do pessoal de informática, de TI, né? É por isso que vocês estão abrindo esses cursos, vocês também, porque tudo agora, de alguma forma, virou digital, né? Ou seja, esse ambiente tecnológico, ele está tomando uma velocidade impressionante. Com certeza, Kiko. Inclusive, nós recebemos alguns empresários lá no Fundas, ao longo da nossa gestão, que aí nos cobraram, né, no bom sentido, para que a gente trabalhasse com desenvolvedores. Nós preparamos aí na nossa paleta de curso, a gente já oferece aí 11 modalidades de linguagem de programação, vai desde um Java, a um CAD, a linguagem de Python, todas as formações voltadas à parte de tecnologia. E nós também tivemos uma demanda, inclusive de membros aí do próprio Desenvolve Vale, de enfatizar a questão do comércio, né? E aí nós fizemos todo um esforço e conseguimos abrir, estamos já na nossa formação da 3ª turma do técnico em comércio, que aí já fortalece toda essa área de vendas, estoque, né? Logística, formação até da questão de vitrinismo, tudo isso a gente já consegue oferecer. Já estamos concluindo agora a 3ª, vamos abrir a 4ª turma em janeiro de 24. Conversava esses dias com alguns empreendedores da cidade, Jorge, e é importante isso, porque nos anos 90, a nossa cidade de São José, ela era muito vocacionada para a indústria.
né? E hoje, passado mais de 20 anos, a gente percebe aí o crescimento de serviços, comércio, toda essa parte. Isso mostra que a cidade está se estruturando. Sem dúvida, Kiko. Inclusive, nós temos lá um dos cursos best-seller que são procurados pela população, é a questão do cuidador infantil e cuidador de idoso. Nós tivemos aí, principalmente, pós-pandemia, houve todo um movimento do anti-asilamento, né? Evitar que aquele idoso Ninguém quer acabar a vida em asilo, assim. Exatamente. Não que seja uma crítica aos asilos, mas a gente quer terminar sempre perto da família. E se for para o asilo bom, né? Com certeza, que né? tenha uma preocupação com quem cuida do idoso. Com certeza. Então a gente vem formando aí diversas turmas na questão de cuidados ao idoso, para que trabalhe nas residências ou também que trabalhe nas instituições de longa permanência, que são as ILPIs, os antigos asilos. Muito né? importante, porque o idoso, todo mundo vai ficar idoso. Com certeza. Né? Ou seja, salvo se acontecer algum problema antes, mas pela regra geral, e terminar a vida com dignidade, sendo cuidado com dignidade, isso que é um direito. São José fala até do idoso, né? Nós temos as casas do idoso, que espetáculo. Mas nós estamos aqui que entrar para um intervalo comercial, depois a gente fala do idoso. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, conversando hoje com George Zenha, presidente da Fundas. Falamos aqui de temas extremamente importantes, dos 5.000 jovens atendidos atualmente por dia na Fundas. Esse é um projeto que apoia, que tira o jovem para não ficar sem atividade, trazendo ele para um ambiente de apoio, com estrutura psicológica, com estrutura de ensino, com estrutura de apoio acadêmico, alimentação, então fantástico. Falamos do CEPAS, e a gente comentava que você também tem um curso para cuidador de idoso, né? No final do segundo bloco. E que legal, né? Porque São José, você fala de idoso, também tem as casas do idoso, né? Exatamente. 4 casas do idoso que também dá um suporte importante. É uma política pública que consolidou na cidade e o que a gente sempre fala, né, na gestão pública é desenvolver programas que fiquem para a cidade, independente dos governos. É uma política de Estado. Então, independente do governo que assuma, a Casa do Idoso, a Fundação, são políticas consolidadas e que são totalmente vinculadas nos anseios da nossa cidade. Né? Ô Jorge, eu sei que isso não tem um assunto diretamente ligado à Fundas, mas é um esforço que eu acho que toda a cidade tem que fazer para que alguns jovens que hoje estão na rua, na situação de mendicância em São José, que não continuem, né? Porque a gente viu que pós-pandemia isso aumentou um pouquinho, a gente sabe que estão na rua por opção, porque São José dos Campos tem o programa. É importante a população saber isso. Só que se ele vai para a rua e ganha um dinheirinho ali pedindo no carro, ganha esmola, que a gente fala, incentiva. Por isso, não dê esmola. Continua essa filosofia? Com certeza, Nós não podemos ter uma criança num farol. Gente, você imagina se ele fosse seu filho, seu neto. Ninguém quer ver isso por uma criança. E São José dos Campos está mais do que provado que tem uma rede consistente de qualidade para atendimento. Eu sei que dói o coração, a gente vê tudo isso, mas é importante que essa juventude não fique na rua. Com certeza, Kiko. Pode ter certeza absoluta que a última política que a gente vai apoiar vai ser de doação da esmola. Se você quer ajudar essa população de rua, sejam elas crianças, pessoas adultas, disca lá no 153. Nós temos toda uma rede de acolhimento que vai trazer oportunidade, dignidade, encaminhamento para que essa população saia das ruas e, como bem você falou, tenham oportunidades muito melhores e muito menos vulneráveis do que está exposta aí no semáforo. Inclusive, 153. Esse é o número do apoio social quando você vê um jovem na rua, pedindo esmola, alguma coisa do tipo. Nós temos que ser rigoroso com isso, numa cidade que tem condições, que tem recursos, tem estrutura para acolher esses jovens. E a outra população é adulta, né, que a gente também viu que teve um aumento aí na população de rua e que também a gente sabe que a prefeitura tem atuado aí fortemente no apoio a essas pessoas, né, principalmente agora no frio. Mas, de novo, a sociedade não deve incentivar. E como que ela não incentiva? Não dando esmola. Eu tenho certeza que São José dos Campos tem estrutura para atender todos e não ficar nessa condição de rua, né? Sem dúvida, Kiko. Além disso,
Só para título de informação, nós temos aí o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, aqui em São José, que oferece, em média, 200 vagas de emprego por dia. Mas tem gente também que não quer trabalhar, você sabe. Acontece. A gente tem que analisar bem, caso a caso, porque oportunidade tem. Agora, tem gente que tem medo do despertador às 5 horas da manhã. Não pode ter esse medo. Deixa tocar, porque eu, na minha vida, Jorge, nunca consegui nada fácil. Foi sempre batalhando, trabalhando. Então, assim, falo isso com tranquilidade. E eu acho que a nossa cidade tem essa oportunidade e quem quer ter uma qualidade de vida melhor precisa saber que vai precisar do esforço, vai precisar do empenho, vai precisar das oportunidades dos cursos. Que além da Fundas, tem a secretaria lá do Apoio Cidadão, que também tem muitos cursos, né? Com certeza. O projeto Qualifica, você que fez parte do PAT lá. Exatamente. Além disso, tem o próprio Fundo Social de Solidariedade, que oferece também vários tipos de oportunidade, apoio social, educação. As entidades estão vinculadas à prefeitura, como bem você falou, não tem desculpa. Não tem desculpa. Maravilha. Jorge, e você, dentro da estrutura da Fundas, vocês estão atendendo em 16 unidades que você falou? Exatamente. Todas as regiões são atendidas? Exatamente. Todas as unidades estão passando por reformas, modernizações, ampliações. Teremos uma nova unidade agora lá no Jardim São José 2, ali perto do Parque Tecnológico, e muito também voltado ao ensino à distância. Então, aí, como spoiler aí do seu programa, nós vamos dar entrada agora, em agosto, em mais 2 cursos técnicos à distância. Um em logística e outro em administração. E estamos num processo no Ministério da Educação para tornar o CEPAS uma faculdade pública, né, com tecnólogos em EAD, em recursos humanos e também em logística. Vamos torcer para que o MEC autorize o mais rápido possível para que eu já possa estar divulgando aqui no seu programa o processo de vestibular. É isso, gente. O DNA do Desenvolve Vale é o desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem educação, sem capacitação, sem esforço. E a gente vem sempre aqui trazer programas que tenham esse conteúdo e tenham os caminhos para todas as faixas etárias que queiram buscar esse mundo melhor. A você, telespectador, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Fundas. E a gente espera tê-lo aqui novamente. Com certeza, sempre trazendo boas novidades e atendendo a nossa população, o nosso empresariado, entregando bons serviços. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Bom dia.